minhas amigas, meus amigos, e bom poder retornar ao nosso debate. Estamos ingressando no nosso quarto vídeo. Se vocês estão gostando ou não, me informem, por favor. Eu preciso saber para que eu possa melhorar essa ideia que nasceu desse meu livro, já em processo de edição. Vamos começar colocando dúvidas em nossa cabeça. Ampliando então essa questão da dúvida, eu quero colocar uma forma de como eu venho pensando há muitos anos aqui no Brasil, por conta de ser professor, por conta de ser um grande questionador de tudo que me cerca. Por que o Brasil caminha, ao invés de uma direção de valores éticos, de valores morais, caminha exatamente na posição contrária? O que leva um povo não refletir sobre essa questão? Isso me preocupa muito. Se não passarmos a rediscutir, a ressignificar, a recontextualizar tudo o que estamos vivendo nesse momento. Para começar, então, eu coloco uma questão. Você concorda que a avaliação pessoal e crítica sobre algo ou alguém, tendo em conta a experiência ou a vivência de quem avalia, pode indicar um ponto de vista ou uma opinião pessoal? E tanto pode ser positiva quanto negativa? Como pode trazer, no sentido de conduta humana, o registro de comportamento que nasceram da construção do juízo de valores? Como o juízo de valor pode afetar o comportamento, desajustando a conduta humana? Ele traz ao pensamento valores de outras pessoas, construindo a ideologia da ilusão, cuja base, o contexto social, o indivíduo absorve em seu ego e superego objetos que o conduz a se posicionar no meio em que vive. Cabe então a próxima pergunta. A ideologia pode ser um instrumento de dominação que age por meio do convencimento, da persuasão e não da força física, alienando a consciência humana. Ao que remete tal afirmação? Remete-se aos efeitos dos hábitos e costumes, à inclusão de regras e controle sobre o método de convencimento. Em outros termos, significa que o agir humano racionalmente responde aos seus estímulos sensíveis, às paixões, na medida da regra reconhecida como o princípio assumido. Vamos avançando na nossa indagação. Hábitos e costumes podem ser afetados pelo meio em que vivemos, em que se vive? E sendo afetados, é possível sinalizar mudanças nos conceitos e nos comportamentos das pessoas na direção de se predispor ao engano? Trago aqui Zygmunt Bauman, quando, ao escrever o livro A Vida para o Consumo, a transformação de pessoas e mercadorias, em 2008, ele entende que sim, e eu também entendo. Não possibilita sua existência fora das ilusões do mercantilismo, do materialismo e do consumismo. O indivíduo na condição de mercadoria, considerado o papel dos valores sociais e dos costumes, acaba sendo influenciado nas suas liberdades pessoais. Passa a não prevalecer o sentido de ordem e disciplina para a tomada de uma decisão. É fundamental o que vai ser sinalizado a partir de agora. É dentro dessa condicionante social que fica delimitada as diferenças entre classes sociais e os movimentos dos processos de manipulação individual e social. Esse procedimento estabelece a cultura, a tradição, as crenças, os princípios morais, a sustentação das leis e por aí vai. Não é por demais o entendimento que é pela multiplicidade cultural que as sociedades se transformam e se consolidam, onde se encontram, se estruturam semelhanças de condutas. Por isso o que mais se presencia ao caminhar da carruagem são aquilo que é entendido como comportamento de manada. Você me pergunta, o que é comportamento de manada? Então eu respondo, é uma conduta onde os indivíduos em grupo reagem todos numa mesma direção, ainda que necessariamente possa inexistir alguma direção planejada ou identificada. É o que se reconhece por herd behavior. Herd significa bando, rebanho, ralé, etc. Behavior, que significa comportamento, atitude, costume. Então o costume, a atitude, em bando, dentro de uma forma de pensar, de refletir. Mas é importante dizer que esse comportamento ele não nasce do nada.
Por trás dele há uma liderança. Concluindo então este vídeo, vamos em frente. Projeta-se na liderança dessa reflexão inicial as bases da sociedade mercantilista, os efeitos de valores e ideias influenciadas por conteúdos midiáticos, resultando na alienação de atitudes, criando um perfil individualista de um cidadão do prazer e permissivo, vinculando a pose da aparência aos hábitos que geram a padronização de desejos cujo objetivo central é o favorecimento exclusivo da necessidade mercantilizada. Veja que interessante, né? É o estado do groupthink, o indivíduo que deixa de manifestar sua opinião para se resguardar de um consenso grupal, seja por medo de falar em público, seja de ter que voltar atrás por uma conduta tomada ou de uma opinião dada, considerada indevida. É o peso do poder da dominação do estranho sobre o comportamento do grupo. Nós vamos trabalhar daqui um pouco mais para o próximo vídeo o que é o estranho e qual é o seu sentido dentro da conduta humana, dentro de uma sociedade essencialmente mercantilizada.